Olá, amigos do canal 6 da NET TVC, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Está começando agora o nosso Encontro com a Justiça. E o Encontro com a Justiça de hoje é com o jornalista, administrador, formador de opinião, professor Aristóteles Drummond. Uma alegria recebê-lo aqui, professor, o senhor que tem tanta experiência, mas a nossa primeira pergunta, já que aqui é o Encontro com a Justiça, como é que o senhor vê a justiça? Como o senhor vê o judiciário no dia de hoje? Meu caro desembargador, eu acho que seria melhor eu dizer como é que eu percebo que a sociedade vê o judiciário. A sociedade respeita o judiciário, historicamente, junto com a Igreja Católica, junto com as Forças Armadas, tem um respeito da população. A grande restrição ao judiciário no Brasil é a questão da celeridade, é a morosidade dos processos, que demoram muito porque existem vários recursos, várias questões que no direito inglês não existe, nem no americano. Os processos são muito demorados. Segundo lugar, esta questão dos processos serem muito morosos, isto cria um privilégio para aqueles que podem pagar bons advogados. Então, também tem uma conotação de injustiça social. O camarada que, como se diz popularmente, que rouba uma galinha, ele é rapidamente condenado e vai para a cadeia. O sujeito que dá uma fraude monumental leva 20 anos e, geralmente, a condenação é até pós-mortem. Então, eu acho que a sociedade respeita e admira o judiciário, mas gostaria que se encontrasse uma fórmula de dar maior celeridade, porque a culpa não é dos juízes nem dos desembargadores, na medida em que os tribunais estão bem equipados. Inclusive hoje, com a informática, há todo um aparelhamento que permite o judiciário com instruções melhores. Vejam o caso da Justiça do Trabalho, da qual eu tive a honra de participar durante 3 anos como juiz classista patronal do Tribunal Regional da Primeira Região no Rio de Janeiro. A reforma trabalhista, que foi quase perfeita, realizada recentemente pelo Congresso Nacional, já fez cair quase 1/3 das reclamações trabalhistas. Isso é bom para o trabalhador, é bom para o empresário, é bom para a economia do país, porque a demora e há algumas coisas que precisavam ser retiradas e não foram inexplicavelmente, como a questão da penhora online na primeira instância, que vem criando várias injustiças, porque a Justiça do Trabalho, ela trata como o empresário, como o capitalista, todo aquele que é patrão, mas 80% dos patrões no Brasil têm até 5 empregados. Então ele é um trabalhador, o comerciante, por exemplo, um sitiante, ele é um trabalhador mais desfavorável do que os seus funcionários. Porque ele, antes de sacar o dinheiro dele, ele tem que pagar o salário dos empregados. Então, era preciso realmente aperfeiçoar os códigos para que as decisões fossem mais rápidas e que houvesse também uma questão mais racional nas penas. O pessoal gosta de ver sangue, 40 anos de prisão para um, 50 para o outro. Tem muita gente que pode pagar. Vocês não viram agora um caso ambiental envolvendo a Shell e a BASF, que foram condenadas a 70 milhões de reais por um crime ambiental grave e de repercussões na saúde da população em Paulínia, em São Paulo, e a Justiça determinou que os 70 milhões fossem para o Hospital do Amor, que é a rede de Hospital do Câncer para criança.
Professor Aristóteles... Isto é que é o... Professor Aristóteles Dumont, a importância da sua presença no Encontro com a Justiça é tão grande que os nossos debatedores de hoje, desembargador João Batista Damasceno, a jornalista Cláudia Cataldi e a advogada doutora Flávia Frois fizeram questão de estar aqui para poder debater com o senhor. E o senhor já começou tratando temas polêmicos, por exemplo, essa crítica que o senhor fez ao judiciário ser lento. É preciso que os nossos telespectadores saibam que, apesar dessa lentidão, os juízes brasileiros são os que mais decidem em todo o mundo. Não há juiz no mundo que decida o número de causas que decidem os juízes brasileiros. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele tem se destacado durante quase 10 anos como o mais eficiente, o mais produtivo de todos os tribunais de todos os estados do Brasil. Apesar disso, a sua crítica é pertinente. Mas a crítica não é ao judiciário. O judiciário executa, quem faz as leis não é o judiciário, é o legislativo. O legislativo tem, inclusive, se omitido. Esta questão que está na pauta do país, da segunda instância, prende, não prende na segunda instância, isto está se arrastando há meses, criando até um clima de tensão e de apreensão no país. Isto poderia ter sido resolvido em 30 dias, se o Congresso Nacional definisse isso. Então, a competência é do... quem é que aprovou o Código do Processo Civil, o Código do Processo Penal? Foi o Judiciário ou foi o Legislativo? Os senhores executam as leis que são feitas por quem? Pelos senhores ou pelo Legislativo? O Judiciário executa aquilo que vem do poder que cria as leis. E o Judiciário é o poder que aplica as leis no nosso entender. Posso estar enganado, mas eu estou aqui, não é como professor, estou aqui como aluno. Mas é exatamente isso que o senhor está colocando relativamente a essa questão da morosidade. O Brasil tem hoje 100 milhões de ações em andamento. É como se cada brasileiro estivesse processando o outro. O Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, só este tribunal, são 90 tribunais desse país. São 27 tribunais de justiça, 27 TREs, 30 TRTs, 5 TRFs e mais os tribunais superiores. Então nós temos 90 e poucos tribunais desse país, e só o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem em tramitação 10 milhões de causas. Né? Nós temos uma população de 14 milhões de pessoas, dá quase uma ação por habitante do estado do Rio de Janeiro. Agora, um detalhe bem interessante, e isso é comum a todos os tribunais, inclusive os tribunais federais. Sobretudo os tribunais federais. Mas falando dos tribunais estaduais. No nosso caso aqui, 60% dessas ações tem por parte os entes federativos, né? O estado ou município. Né? Então nós temos a execução fiscal, né? E que efetivamente, né, impede, né, o cuidado com outras ações. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou da penhora da primeira instância. Eu nem vou entrar nisso, porque quem penhora é a primeira instância mesmo. A segunda julga e devolve o processo à primeira instância para a execução. Né? Então, em qualquer tribunal, a execução se faz pela primeira instância. Sobre o sitiante, sobre essa questão da reforma trabalhista, que o senhor acha boa, eu tenho uma visão diametralmente oposta à sua. E o senhor dá o exemplo do sitiante, né, que com seus cinco empregados, primeiro tem que, né, vender as galinhas para pagar os salários e depois tirar, se possível, né, alguma coisa do seu rendimento. Há algo no Brasil, já que o senhor citou a Inglaterra como um dos modelos do sistema judiciário, eu conheço tanto a Inglaterra quanto a Alemanha, não tem sitiante com 5 empregados, porque o próprio, né, o próprio sitiante, o próprio camponês é que cuida, é que trabalha na sua terra, assim como, né, em Viena é a própria lojista que varre a sua loja, né, e limpa, né, as vidraças. Né? Tem alguma coisa no Brasil, né, que diferencia isso? Eu queria que o senhor nos pudesse expor. Tem alguma coisa que diferencia no Brasil a ponto de que o sitiante, a ponto de que o morador do condomínio,
né, não realize atividades, né? A Alemanha, por exemplo, cada dia da semana, um morador que lava as escadas, né? E seja ele, né, quem for. Tem alguma coisa no Brasil que leva a pequenos, né, pessoas empreendedoras de pequenas atividades a não colocarem a mão na massa e a empregarem, ainda que poucas pessoas, né, reservando-se apenas a atividade da administração, diversamente desses países, né? Alemanha, Inglaterra e outros. Pelo que eu conheço da área do sitiante, como de um pequeno comerciante, o dono de uma papelaria aqui em São Gonçalo, que tem 3 empregados, ele também está lá trabalhando. E o sitiante também está lá trabalhando. Agora, eu acho que seria muito difícil, desembargador, que um sitiante, a sua mulher e até mais um filho já crescido, pudesse tomar conta de 2.000 galinhas, 20 vacas para tirar o leite, um sitiante pequeno. Como é que um homem pode fazer isso? Agora, e mais ainda, eles não fazem isso. Eu não sei. Então o sujeito tem uma vaca no apartamento, porque aí basta um ali e bota o leite na porta. Não me parece que seja assim. Até porque eu acho que nós temos que criar condições de ter mais emprego e não menos emprego. E a maneira é facilitar a contratação. O que está acontecendo na Europa hoje, que tem uma carga de desempregados muito grande, como o Brasil, não tanto quanto o Brasil hoje, infelizmente, mas... E a diferença para os Estados Unidos? Por que nos Estados Unidos o desemprego oscila sempre em torno de 5%? No Brasil tem 13%. E na Europa tem 7,5%. Porque na Europa só um louco emprega. Eu conheço um hotelzinho muito simpático no interior da França, que ele fechou 2 andares, ficou só com 2. Então trabalha ele, a mulher, 2 filhos e 2 vietnamitas. E ele disse, ele mandou embora 8 empregados, quer dizer, 8. Agora, o problema da carga tributária, o problema tributário, já você colocou essa questão, não é o que se tributa, porque no Brasil se tributa consumo e renda de trabalho, né? Não se tributa herança. Como? Né? 4% só. Sim, mas no Japão é 50%. Você quer mais do que isso? Na Europa, 4%, não, mas é o único lugar do mundo. Às vezes tem famílias que não têm os 4% para pagar porque é um imóvel. Um imóvel que vale hoje 1 milhão. É um apartamento de sala e quarto em Ipanema. O chefe da família morre. A família herda 1 milhão. Tem que pagar de imposto de transmissão 4%. Sim. 440 mil reais. Mas qual uma país família que mora num sala e quarto, às vezes não tem. Tinha que ter uma tabela progressiva. Como na Suécia, na Noruega. Não, são países desenvolvidérrimos, são países em que tem, e nós temos que trabalhar para chegarmos lá daqui a uns 100 anos. Agora, chegarmos a esse padrão, leva tempo. Agora, professora, deixa eu só concluir essa coisa do tributário. Se eu tiver um apartamento, além do meu, e alugar, eu teria que pagar 27,5% sobre a minha renda de aluguel. Agora, se eu tiver 10 apartamentos, eu constituo uma imobiliária, eu vou pagar 10% de imposto de renda. Agora, se eu tiver 1.000 apartamentos, eu constituo um fundo imobiliário e aí eu vou pagar 1%. Não é um modelo de tributação que nós temos no Brasil. Isso é para estimular você a ter 1.000 apartamentos. Igual você ter 1.000 apartamentos, você tem que comprar 1.000 apartamentos que vão gerar empregos para o operário, para o arquiteto, para o engenheiro, para o caminhoneiro que leva o tijolo, para depois o porteiro, o ajudante de porteiro, o vigilante. É uma maravilha. Eu já estou satisfeito com o meu, e sei que não vou ter nem 10 nem 1.000, né? Se eu comprar um outro, eu vou arcar com os 27%. Você pode punir quem ganha. Mas não é quem punir. Tem dinheiro, uma tributação não é punição. Então, o assunto fica muito bom quando o senhor fala do emprego da pequena propriedade. Diversamente da Europa, nós temos no Brasil, nos últimos anos, inclusive nos governos, né, do governo Lula, do governo do presidente Dilma, uma
concentração fundiária. Eu fico muito à vontade, porque eu sou um sitiante, tá? Sou mineiro, né? Tenho a minha, né? Sou produtor rural, cadastrado, né? Conseguiria trabalhar, plantar, colher... Pois é, não, mas eu estou aqui né, nesse modelo isso é permitido. Mas a questão, ao invés da concentração fundiária que nós temos tido, não seria melhor se nós tivéssemos, ao invés de mais empregados no campo, nós tivéssemos mais propriedades no campo, ao invés do modelo atual que nós temos cada vez menos propriedades e expulsando a mão de obra do campo? Pelo contrário, nós temos que ter cada vez maiores propriedades. Latifúndios? Latifúndio produtivo. As fazendas no Mato Grosso do Sul, de soja, por exemplo, quanto ganha um operador daquelas máquinas enormes, parece um edifício andante. A última informação que eu tive, e já tem algum tempo, estavam ganhando cerca de entre 15 e 20 mil reais. Veja só, numa usina de açúcar em São Paulo, o salário médio do setor sucro-alcooleiro hoje está em R$ 3.900. E olha que tem muito operário, muito lavrador da cana. Então, a economia moderna, como é que o Brasil iria ser o segundo maior produtor do mundo de soja, e que nos dá divisas para que podemos comprar os produtos lá fora, se cada brasileiro fosse plantar a soja no seu quintal? A soja só é viável com dezenas de alqueires. O café, a mesma coisa, é uma cultura sofisticada. O pequeno sitiante é para ter na periferia das cidades, para os hortigranjeiros, plantar uma couve. Você não pode ter um pequeno produtor. O que existe hoje? Santa Catarina, por exemplo, você tem muita produção avícola de porte médio, mas são propriedades, cada uma com 60 a 90 mil, as pequenas, frangos, porque eles recebem das grandes empresas, tipo Sadia, Perdigão, eles recebem o pinto e tomam conta, criam o pinto por 90 dias e vão recebendo isso, porque a empresa grande não tem condições de gerir milhões de frangos. O Brasil é o maior produtor do mundo de frango, como é de carne. E isso é porque temos grandes empresas. O pessoal fica criticando a política do governo do presidente Lula, por exemplo, de fazer os campeões, a JBS. Meu Deus do céu, a JBS é a primeira do mundo, é a segunda nos Estados Unidos. Isso é um motivo de orgulho para nós. Imagine se nós continuássemos a ter um matadourozinho aqui em Duque de Caxias, que a saúde pública vivia intervindo por falta de condições. O frango brasileiro que vai para o Golfo Pérsico tem em Goiás, eles têm uma colônia com prédio, com restaurante, com assistência, porque existem 80 técnicos, veterinários, médicos, laboratoristas, lá do Golfo Pérsico para acompanhar a qualidade do nosso produto. Agora, muito importante isso. Professor Aristóteles, o senhor falou aí da JBS, acaba puxando a ideia para a gente. Como é que o senhor vê, né, essa espetacularização do judiciário, dos processos judiciais no Brasil, que fazem com que, de certa forma, a justiça se renda à opinião pública? Como é que o senhor vê isso? A justiça deve atender aos ditames da opinião pública? Isso causaria uma quebra da imparcialidade? Como é que o senhor vê isso? Olha, eu como jornalista, militante, eu escrevo para 15 jornais nesse país, e eu percebo que existem grupos radicais que tentam influir a justiça num sentido e outros grupos radicais que tentam influir a justiça em outro sentido. Eu não vejo isto atingir o coração do judiciário. Eu acho que o judiciário tem agido com independência. Às vezes, alguns magistrados têm sido incompreendidos. Mas se você olhar com mais atenção,
verá que as coisas estão andando direito. Professor, as pesquisas dizem o contrário. Não, eu acho As pesquisas dizem que os processos que a mídia toma conta, eles têm prazo de duração diverso dos outros e resultados diferentes dos outros. Isso são pesquisas que são feitas, né? E inclusive, eu estudo judiciário também. Em cima desse último comentário que o senhor fez, o que o senhor acha da liberdade de expressão? Porque nós tivemos recentemente, num jornal de entrevista a um candidato à presidência da República, uma famosa jornalista que ela ficou repetindo aquilo que está na escuta. Eu pergunto ao senhor, isso é jornalismo? Um jornalista que repete o que o seu editor fala e que não tem uma opinião própria, isso é jornalismo ou isso é falta de respeito à liberdade de expressão que deve ter os jornalistas, assim como, também fazendo um link para a nossa área, a falta de liberdade que é essência da jurisdição que alguns juízes têm, porque nós temos juízes sendo punidos por se manifestarem, por expressar a sua opinião. Então eu queria, primeiro que o senhor analisasse a questão, o senhor que é um doutor em jornalismo, da liberdade de expressão de um jornalista que repete aquilo que o seu editor manda. Como é que é isso? A liberdade... O doutor Chateaubriand, o grande Assis espetacular essa Chateaubriand, o frase. fundador do Diário Associados, um dia um dos seus jornalistas diz, mas o senhor não acha, eu queria fazer isso? Não, meu caro, você tem todo o direito de publicar o que quiser, você é tão talentoso. Se você quiser, eu te ajudo a comprar e fazer um jornal. Você quer escrever o que você quer? Compra um jornal para você. Então, o jornal... é a direção do jornal. O jornalista escreve com liberdade, como eu escrevo com liberdade, mas acharia naturalíssimo, que já me aconteceu não no Dia, mas em outros jornais, eu tenho 51 anos de jornalismo, que um editor me telefone e diz, ô Stoss, você podia ou dar uma amenizada nesse artigo, ou mudar de assunto, porque a casa pensa de maneira diferente e não quer mexer nisso? Eu dizer, claro, muito obrigado, não sou o dono do jornal. Agora, professor, então ela leu uma nota, olha só, não rezo na cartilha desta senhora. Não. Entretanto, ela, neste particular, coitada, desempenhou um papel lamentável, mas cumpriu um papel, ela leu, não era assinado por ela, só se mandasse ela escrever na coluna que ela assina alguma coisa que não fosse da origem dela. Agora, fora disso, eu acho que tem toda a liberdade, como o entrevistado teve toda a liberdade de narrar textos de artigos de um grande brasileiro, que foi o doutor Roberto Marinho, com cuja memória eu quero aproveitar essa oportunidade para ser solidário. Ele não merecia, depois de morto, ter questionado os posicionamentos dele. Que o fizessem quando ele estava vivo, ou se calassem, em respeito a quem criou, quem formou esta grande organização. Agora, professor, o senhor acha que hoje a utilização das mídias sociais como uma forma de mídia alternativa mudou um pouco a forma como as mídias corporativas conduzem o seu jornalismo? Claro, porque nós somos donos de pequenos jornais. Eu tenho 4.000 no Facebook. Então eu ali todo dia escrevo o que eu quero escrever. Eu acho que o Facebook, por exemplo, o Twitter, o Instagram, são instrumentos de democratização, de liberdade. Acho que não, a fake news, sim, deve ser punida criminalmente. Vai dar mais trabalho aqui para os tribunais. Mas dizer o pensamento que as pessoas pensam... Mas aí o fake news em todas as mídias, inclusive na tradicional. Claro, na tradicional. Olha, coisas... Ainda no domingo eu li um artigo em que um jornalista, uma jornalista escreve atribuindo aí a um desses candidatos que ele é contra isso, aquilo outro. Olha, que ele tinha dito, eu admito até que o cara possa ser.
Mas jamais diria, gente. Agora, Jamais diria. professor, nós somos colegas, aliás, do mesmo espaço, o Jornal O Dia. Eu escrevo lá desde o ano 2008 e agora, quinzenalmente, aos sábados. Eu desde 78. Então, eu tenho desse sentido a oposição, né, e é o acordo que eu tenho, né, com o jornal. Eu escrevo o que eu penso. Se o jornal não puder publicar, ele não publica a coluna. Eu não altero o meu texto em razão dos interesses, né, do empresário que titulariza aquela empresa jornalística ou da linha editorial. Né? Então a opinião é minha. Se não concordar, não tem problema, eu não publico o texto. Eu guardo, publico em outro lugar, e publica de outra pessoa, publica um seu, né? Os leitores ficariam até muito mais satisfeitos. Mas eu queria perguntar o seguinte: o senhor falou aqui das organizações, né, que foram presididas pelo jornalista Roberto Marinho, né, que sucedeu o pai, né, desde 22, né? Já estavam em atividade e junto com os tenentes, né, junto com os militares, atravessaram os anos 20, 30, 40, 50, até chegarem juntos ao poder em 64. E eu queria saber se o senhor conheceu o Joey Wallach, que foi um uruguaio fundador. É o americano, que era o executivo da Time Life. Não, ele veio pela Time Life, mas ele era uruguaio. O Joe Wallach, que era o senhor conheceu? Uma figura, conheci eles todos. Era o Walter Clark, era o Armando Nogueira, o Joe Wallach, eram os que fundaram. Como é que era essa figura? O Wallach era uma figura de grande trânsito, e ele estava sempre almoçando, jantando no tempo do Florentino, com o pessoal da Globo. Então, ele era o homem que administrava os interesses da Time Life. O Roberto Marinho era um homem de tal sorte que o Chateaubriand, enciumado com a Globo, que fez um acordo muito inteligente, muito bem feito, ilegal, absolutamente legal, transparente, registrado, acordo Globo, Time Life, fez uma onda no país inteiro. Naquela época, os associados tinham uma influência muito grande, porque eram 51 jornais. O Globo circulava aqui, São Paulo, Belo Horizonte, no máximo, e Brasília, mas que era uma operação, mandar de avião, tinha um avião que saía daqui de madrugada e tal. E criou uma situação tal que parece que o governo chegou para o doutor Roberto Marinho e disse: doutor Roberto, melhor acaba com esse negócio desse Time Life, porque isso vai ficar rendendo aqui uma chateação. E aí o doutor Roberto, que tinha um sócio, passou a ser dono sozinho daquilo, porque arranjou empréstimo nos bancos e comprou aquela participação. Hoje, no mundo moderno, já existe a participação de capitais estrangeiros isso no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós temos 2 jornais editados no Brasil que são estrangeiros, que rodam no Brasil. O Grama, que é de Cuba, e o El País da Espanha. Eu vim a saber que o meu país, eu pensei que não, que viesse de lá. Não. Mas o Joey Wallach, no livro dele, Meu Capítulo na TV Globo, ele diz que as empresas Globo entregaram os imóveis que ela tinha e alugaram esses imóveis, né, da Time. E continuou remetendo dinheiro do mesmo jeito, agora a título de aluguel. Isso está no livro dele, Meu Capítulo na TV Globo. Mas é preciso só ir ao registro de imóveis e ao Banco Central para ver se mandou ou não mandou. Se estava em nome deles e pagou aluguel, eu acho que esta coisa de... Eu acho que o Brasil deve botar tapete vermelho para Time Life, para Shell. Eles trazem emprego, trazem tecnologia. As empresas multinacionais em São Paulo foram, quando se instalaram no governo do Juscelino, que deu todo o estímulo a eles, foram as primeiras a dar um seguro-saúde, a ter um departamento médico, a ter o restaurante para os operários. Não foi Getúlio Vargas? Hein? Não foi Getúlio Vargas? Não, Getúlio Vargas fez o SAPS, Serviço de Alimentação da Previdência Social, da qual meu pai foi diretor. O Hospital Servidores, essas coisas não foi Getúlio Vargas? Getúlio, eu estou dizendo dentro das indústrias. Na indústria, na Volkswagen, na General Motors, tinha o refeitório,
e outras empresas menores, laboratórios de farmacêuticos que têm menos funcionários, enfim, o Getúlio criou, claro, copiou o que o Mussolini fez na Itália. Os primeiros bairros populares do Ocidente foram na Itália, quando o Mussolini construiu o bairro Latino, fez o Eur, que era o centro administrativo, porque Roma estava caindo, e criou a Previdência, e criou a questão das estatais através do INRI, Instituto de Reconstruzione Italiana, que era o governo entrando de sócio o governo, tinha até, era o majoritário no tomate. E um dia eu perguntei aqui numa palestra com um dirigente italiano, eu disse, mas vem cá, até o tomate estatal? E o italiano me respondeu, na Itália o tomate é um assunto de segurança nacional. Então, eu diria a você que o Getúlio fez, todo mundo sabe que as leis trabalhistas foram cópias do que ele fez muito bem, na Carta del Lavoro. Agora, é preciso se entender, e numa análise de história, né, que o fato do Mussolini, depois entrou na guerra, se aliou, o louco do Hitler, não invalida as coisas boas que ele fez. Nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, onde os senhores são desembargadores, a nossa advogada e a minha querida jornalista que conhece esse estado inteiro. E a população que está nos assistindo, vamos falar a verdade, o governador Sérgio Cabral foi um grande governador. Ele fez uma grande obra, prova está que foi reeleito com 67% dos votos. O fato dele ter ficado, no meu entender, doente, porque só um doente faria o que fez tantas e tantas coisas para ganhar dinheiro, juntar dinheiro, isso é muito lamentável. Tá lá preso. Agora, você não pode, por causa disso, achar que ele foi um mau governador. Você não pode ignorar que temos aí Porto Maravilha, tivemos a Copa do Mundo, que foi positiva, sim, as Olimpíadas, que foi positiva. O senhor pensa mesmo em relação à segurança pública do governo Cabral? Não, a segurança pública no Brasil, com este patrulhamento de colegas meus até de imprensa, que estão preocupados, não e de gente do governo, dos governos todos, estão preocupados com a taxa de letalidade dos bandidos e não dos policiais que morrem todo dia, 1 ou 2. Eu acho que mas e a taxa de letalidade das populações socialmente vulneráveis? Que são vítimas da bala perdida. E a bala perdida de quem? Não é só da polícia, é também. Temos que desarmar, temos que ocupar essa intervenção militar. Nos frustrou. Aristóteles, deixa eu te falar com você. Eu imaginava que fosse entrar 20 mil soldados, cercar uma comunidade do lado de fora, para vocês não fugirem, e a polícia civil e a militar, que são do Rio e que conhecem as comunidades, entrar aí de casa em casa recolhendo os rifles. Agora, eu não vi essa Isso à margem da Constituição, professor? Isso à margem da Constituição, que reconhece... Numa operação dessa, é feito o negócio de apalpar todo. Agora mesmo, mas foram recolhidas e vendidas, né, em outras comunidades. Isso a imprensa toda noticiou, né? Aí se a intervenção militar seria para ter ali mesmo, no lugar, aquele rolozinho que a gente já viu esmagar revólver, fazer logo ali. Que aí não haveriam as vendas entre comunidades, claro, apreendida numa comunidade e vendida na outra. E às vezes entra para a polícia e sai também vendida. Mas isso era trabalho da administração de segurança pública da época, né? Agora, essa questão, desembargador, de que formalmente as casas eram invioláveis. E ainda parece que são entre as 10 da noite e as 6 da manhã, uma coisa assim. Na favela mas na Vieira Soto também não, porque essas operações aí, os Zelotes, Lava Jato e tal, entra lá nos apartamentos com mandado, né? Agora, eu acho que deveria ter um mandado coletivo da justiça autorizar. Achei que revogar a Constituição antes, né? Não. Ou então que revogue. O que não pode é estar morrendo gente. O que não pode é ter bala perdida. O que não pode é 2 pacientes lá da BBR estarem sendo conduzidos por um rapaz para fazer seu tratamento de reabilitação e serem alvos de um atentado, de uma bala perdida que matou o rapaz, o motorista, na Avenida Brasil. E isto é que não pode.
Isto é que está um grito, e as pessoas que estão muito formais dentro de um ritual que é impossível num país como o nosso, com os recursos que nós temos, se não houver uma medida de emergência, nós vamos cair num caos. Nós já formamos a cidade mais violenta do mundo. Já morre. Agora só lá na Síria estão morrendo mais do que aqui. Porque naquela guerra nem do na Líbano... Síria. Aqui se mata mais. E tem mais. É o Estado que mata com a sua política. Não. Desde que no governo JK, no Distrito Federal, onde nós estamos, o Rio Grandino Cru, chefiando o Departamento Federal de Polícia, instituiu o primeiro grupo de homens autorizados a matar. Né? Não, mas e a sim, mas a partir disso, depois Lacerda pegou esses 7 homens, se transformou em 11, condecorou como homens de ouro, e durante o período empresarial militar, ditadura empresarial militar, formaram-se esquadrões da morte pelo país inteiro, e ninguém mais desmonta essas milícias. Como é que a gente desmonta as milícias, professor, que foram montadas neste período aí? No período militar, não sei, foi montado muitas organizações que assaltavam bancos e tal, mas de cunho político, né? Eu me refiro aos esquadrões da morte. O ministro das Relações Exteriores assaltava banco, era motorista do ex-deputado Carlos Marighella. Respeito muito o idealismo deles, porque quem saía para dirigir para o Marighella e o Marighella ir para assaltar banco, tinha um idealismo tal porque sabia que podia levar uma bala. Ou então, segundo diziam, podia ser preso e ser torturado. Eu acho que eram admiráveis. E Tiradentes foi até esquartejado. Pela coragem deles. Agora, eu queria ouvir a voz da quem entra na chuva é para se molhar. Você não pode querer sair de casa para ir assaltar um banco com fins muito nobres, para ajudar umas famílias carentes e tal, mas ir com um revólver e às vezes matar uma caixa, como de bancários foram mortos 39. E não querer ser preso, não querer levar uma bala. Quer dizer, estas coisas é que eu acho que, como sempre, a virtude, o equilíbrio está no centro. Claudinha, dos dois lados. Você fala, Claudinha? Eu falo, Aristóteles, que prazer. Eu falo, mas escreve tão bem, mas eu queria ouvir essa voz. Queridíssimo, e você, nosso espectador querido. Aristóteles, eu nunca vi um programa tão animado que nem esse, embargador. Daqui a pouco sai tiro. Mas beleza! Eu não consegui me animar. Você fez um comigo uma vez na TV Bandeirante, mas o que é raro no Brasil hoje, que está o país do patrulhamento, das cobranças, das raivas, dos ressentimentos, dos que querem ver sangue, é você conseguir um espaço tão democrático como este que o desembargador Ciro Darlan obteve nessa televisão comunitária, porque talvez não conseguisse numa televisão comercial. É verdade, é verdade. Então, agora está aqui com esta generosidade, meus amigos, porque eu que tenho apreço, admiração por ele, e sou premiado com a deferência dele, senão não teria sentado aqui, nós pensamos em vários aspectos de maneira completamente diferente. Mas eu respeito a maneira dele pensar, como ele respeita a minha, prova está que eu estou aqui. Exatamente, aqui é a democracia. Isso está faltando no Brasil. No Brasil, é aquele espetáculo deprimente que se assistiu e que ajudou até um candidato a crescer, porque não foi uma entrevista, foi uma inquisição. Agora, o jornalista não dá opinião. Agora você veja, Aristóteles, como é que é engraçada a vida. Eu que tenho o bom hábito ou o mau hábito, eu já nem sei mais, eu não interrompo o entrevistado. Eu estou aqui louca, eu já estou doida para te fazer as minhas perguntas, né? Porque você há de convir que nós estamos... E não estou nem conseguindo, porque eu estou entusiasmada com o que está acontecendo, da alegria que hoje, que eu concordo com você, que esse aqui é o espaço mais democrático que há. A gente está vendo, então vamos lá ao que eu queria... acho que vai ser minha única intervenção, que eu aqui estou aprendendo. E ela está falando sem ponto, eu não estou... Pode me checar, pode me checar. Nós estamos assistindo uma evasão de brasileiros para Portugal, que é um lugar que eu sei que te é muito querido, né? Você investe muito grande parte do seu tempo naquele país. E por conta de tudo que nós estamos assistindo, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, eu queria que você tentasse me explicar, jornalística, historicamente, que eu já tive a oportunidade de ter acesso à sua biblioteca, já vi toda a sua obra,
a que você atribui, quer dizer, a corrupção existe no mundo inteiro, eu não estou querendo trazer uma corrupção exclusivamente fluminense, brasileira, nada disso, mas houve assim um excesso, a que você atribui ter havido esse excesso, estou falando propositadamente, um excesso tão excessivo para que o Brasil esteja se esvaziando de capacidades e cabeças, intelectos, inteligência com Z? Olha, o fenômeno é incrível. Eu tenho a honra e a satisfação de ser membro do conselho de administração de uma grande empresa portuguesa com interesses aqui no Brasil. E então eu represento acionistas brasileiros, o que me leva aí praticamente todos os meses a Portugal. E tenho uma vida de passar férias em Portugal há 30 e tantos anos. Acontece que o Brasil teve até aquele problema dos dentistas que foram para lá e chegamos a ter 165 mil brasileiros registrados. Hoje temos 110, porque houve uma mudança. Realmente você ainda tem, e o que melhorou muito, os portugueses são muito gratos ao Brasil, porque o brasileiro é muito... Antigamente você chegava no restaurante, tinha lá bife com batata frita, frango com espinafre. Ah, eu quero bife com espinafre. Ah, não, o espinafre é com o frango. Então, os brasileiros foram dando o jeitinho de botar o espinafre com o bife ou a batata frita com o frango. Então você tem muito brasileiro nessa faixa de garçons, cozinheiros, motoristas. Uber está cheio de brasileiros lá. E agora você tem uma outra leva de brasileiros. São os brasileiros que são o número 1, mas é o número 1 maior do que aparece na estatística oficial, que vão atrás do que o português, muito espertamente, criou o Golden Visa. Como eles precisam estimular o emprego e a entrada de dinheiro no país, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que coloque lá 500 mil euros e a pessoa que não quer comprar um sítio ou fazer alguma coisa, compra um imóvel, por isso é que o mercado imobiliário lá está muito aquecido, os brasileiros são os número 1, mas na verdade são 3 vezes maiores, porque não está incluído aí os brasileiros de dupla nacionalidade. Não, mas eu queria saber a que você achou, Aristóteles? Então, o que está havendo é o seguinte, a Raia Miúda, o povo que está indo para lá, voltando aí, eles estão fugindo da violência, fugindo do desemprego. Eles vão para trabalhar. Mas por que houve o excesso aqui? Tão livre de que havia um rapaz que era engraxate na estação de trem de Cascais, um brasileiro, um homem já de seus 40 anos, e ele disse, isso aqui foi o que eu consegui para não morrer de fome quando cheguei. E como não tinha nenhum engraxate aqui, eu consegui ganhar bem. E fiz um curso para motorista de ônibus e fui contratado. Você vai trabalhar aqui? Não, na Noruega. Ele foi para a Noruega e daí deram a ele 3 meses de curso. Mas ele aprender a falar. O que eu queria que a gente focasse é da corrupção, do exagero. Agora, a nova leva que vai para os apartamentos, que compra os 500 mil euros ou mais, é engraçado, você pensa que é empresários conhecidos, gente do Rio, por exemplo, tem tido muito contato até no avião. Não são os ricos que a gente conhece, que estão na Zona Sul, não. É o pessoal, gente do interior, gente de Jacarepaguá, gente de Bangu. São pessoas que estão com medo do futuro. E vem, nós estamos na Venezuela aqui do lado. Quer dizer, o sujeito vê o que está acontecendo na Venezuela, vê na Nicarágua, fica em pânico. Há isso. E há a alta finança. Alta finança, todos esses milionários mesmo, e os supermilionários estão em Nova York e Paris. Mas por que exageraram na corrupção aqui, Aristóteles? O que houve é uma coisa muito simples. Houve a impunidade. A impunidade, a falta de controle. Então, o que aconteceu? E o tamanho do Estado. Onde o Estado é menor,
você não tem tanta corrupção. E onde o Estado regulamenta, precisa de autorização para tudo. Agora, em Portugal, houve um problema desagradável, triste, doloroso, numa fábrica que trabalha para a Volkswagen em Setúbal. O sindicato impediu um acordo para que cada operário trabalhasse um sábado por mês, ganhando o dobro lá, enfim, porque eles iriam fazer um modelo novo de uma caminhonete da Volkswagen lá. E para atender a todo o mercado, precisava que houvesse essa hora extra. O sindicato tanto fez, e os trabalhadores chegaram um dia lá quebrar o sindicato. Mas, como pela lei é o sindicato que tem que aprovar, a Volkswagen disse aos portugueses donos da tal fábrica que não se preocupassem mais, que continuasse com aquilo que estava lá, porque iriam fazer na unidade que eles têm no Marrocos, que é logo ali em frente. Resultado, no Marrocos foram criados 480 empregos, roubados dos portugueses, e bons empregos. Quem trabalha para a Volkswagen não atrasa, não deixa de pagar, tem benefícios. Então, se não fizer isto, e no caso de Portugal está difícil, porque há um aparelhamento sindical forte, Portugal corre o risco, meu querido Portugal, ao invés de ser um lugar para ser sede de empresas, alta tecnologia e bons salários, está virando um balneário. É o melhor lugar para você morar, porque tem serviços, tem bom preço, boa comida, bom clima. Professor, isso é uma maldade. Professor Aristóteles Drummond, o senhor está nos dando uma aula de história, da sua experiência, de jornalismo, e o senhor tem experiência, o senhor, pelo menos de dois poderes políticos, o senhor participou. O senhor foi juiz trabalhista, e o senhor também serviu no poder executivo, em vários conselhos e tudo. Acho que o senhor só não foi legislador. Ou foi? Não teve essa experiência. Mas, com toda essa experiência, como é que o senhor vê hoje esse bate-cabeça dos três poderes da República? Em primeiro lugar, a fragmentação, tem 30 partidos no Congresso, o Congresso não se entende, o Congresso não vota. Daí a reforma da Previdência, que é uma bomba que preocupa todo mundo, porque pode chegar ao ponto de não ter o dinheiro para pagar. Quer dizer, as pessoas têm que ver o que aconteceu na Grécia. A Grécia, hoje, o primeiro-ministro grego é um homem, digamos assim, que é do PSOL de lá. Ele é no radical de esquerda. Mas não foi a banca que quebrou a Grécia? Não foi o sistema financeiro internacional? Não. A Grécia tomou dinheiro emprestado e depois não tinha dinheiro para pagar. Tem que quebrar. Como é que você pega dinheiro no banco e não paga? Ninguém obrigou, o banco não foi lá e disse, toma aqui, estou aqui com uma milícia para você tomar empréstimo. Não, tomar empréstimo são os maiores salários médios do setor público da Europa. É a Grécia, que só produz vinho, azeite, azeitona e turismo. Então, a esquerda radical foi para o poder, criou umas dificuldades, mas não a ponto de não pagar a dívida e questionar a dívida. Ninguém questiona a dívida. Você vai ao banco, que é uma agiotagem no Brasil, é uma vergonha no meu entender, não é do banco cobrar, não. A vergonha é de quem vai lá tomar o dinheiro. A vergonha é de quem enrola o cartão de crédito, que é um irresponsável. Isso não pode, mas é fruto da ignorância. Eu tenho um funcionário que, quando eu vi, o homem estava pagando R$260 por mês de juros no cartão Juros de 300% ao ano, o senhor não acha uma vergonha? Não, acho uma vergonha quem toma esse dinheiro. O banco, quem é dono do dinheiro, é o dono da casa, é o dono Tem outras do opções? sanduíche. Mas tem opções? Tem opção. Tem? Viver dentro do seu orçamento. Ué, Do salário mínimo? com salário mínimo, se o teatro ganhar um salário mínimo, tem que ver com o salário mínimo, quer viver mal, coitado. Mas dá para viver? Mas não pode ser com dinheiro emprestado. Vai morar com o sogro, vai fazer faz hora extra, vai dar fonte. Tem que arranjar um jeito. Agora, o que não pode é você... mas voltando só ao caso da Grécia. Quando a Grécia entalou e não pôde pagar, acabou o dinheiro na caixa automática do banco, na rua. Os gregos não tinham dinheiro para comprar as coisas.
e os supermercados esvaziaram-se. E aí sim, o homem da esquerda radical sentou com os banqueiros, sentou com a União Europeia e fez o acordo em que diminuiu as aposentadorias lá em cima. Fez, está lá, está sobrevivendo. Esse mês agora mesmo venceu uma parcela do dinheiro que o FMI deu a eles pagaram. Professor Aristóteles Drummond, nosso programa é muito pequeno para a sua cultura, para o seu saber. É a minha franqueza só e o meu coração. Nós temos realmente muitas divergências, mas nós temos convergências também. Eu gostei muito como o senhor, no começo do programa, falou que a gente tem que acabar com pena privativa de liberdade, a gente tem que escolher outras penas alternativas. O senhor falou do pagamento pecuniário, mas isso tem que se aplicar a todas as classes sociais. E também prisão privada. Prisioneiro custa uma fortuna no governo. Se o sujeito tem dinheiro para pagar 10 mil reais, fica ali, pega um motel desse na Baixada, transforma. Agora, por que não se bloqueia o celular em todas as penitenciárias? Por quê? Eu acho que essa é a pergunta que eu deixo aqui para o público e para os desembargadores e a minha querida Cláudia e a nossa querida advogada. Mas olha, foi uma alegria receber o senhor aqui, né? Com convergências e com divergências. Este é um programa altamente democrático, por isso é que a gente aqui se encontra para ver se vislumbra um pouquinho da justiça que não é tão longe. Uma divergência sem ódio, né? Sem ódio, né? Uma divergência respeitosa e por isso nós contamos sempre com a colaboração maravilhosa desse homem provocador, cientista político, um homem maravilhoso que é o desembargador João Batista Damasceno, um homem lá das Minas Gerais que vem aqui abrir as nossas mentes com as suas posições de vanguarda. A jornalista Cláudia Cataldi, que hoje falou demais, hoje ela ficou rouca de tanto falar, não é isso, desembargador, demais. Um programa riquíssimo como esse, eu quis deixar vocês e o nosso convidado a doutora Flávia Frois, que é da Anacrim e que também nos prestigia sempre com o nosso programa. Queridos, hoje foi efetivamente um programa dos mais bem aquinhoados. Nós hoje tivemos a felicidade de ter aqui uma aula sobre a história do Brasil, sobre a política brasileira, uma aula de democracia, sobretudo de democracia. O nosso programa teve a direção do Celso Goulart, com as imagens de Rafael Neves, e a produção de Paulo Marinho, Tayana Alcântara e Márcia Góes. E até o próximo Encontro com a Justiça.